Quem que eram esses donos do PCC nesse momento? Eram oito presos, né? Tem três que tiveram maior importância, que é o Geleião, o Cezinho e o Misael. Os outros, eles morreram logo depois, já em conflitos, enfim, né? Na Outros, prisão. acho que poucos anos depois os outros morreram. Foram esses três, o Marcola, né? Ele não é desse momento. Ele estava preso nessa época, no mesmo presídio, só que ele não estava nesse jogo de futebol. Mas ele vai depois sair do sistema prisional e, na verdade, ele vai se tornando uma liderança do PCC importante quando ele volta, isso já lá pelo ano de 98, por aí, né? Pouquinho depois. Porque todo mundo pensa que ele é um dos fundadores, na É, verdade isso que eu ele queria não saber. é. É legal você entender essa liderança, assim, tem uma liderança. Como a gente está falando de empresa, né, como a gente falou, tem uma né, tem uma vertical, que é Uma o hierarquia, presidente, né? uma hierarquia, aquela coisa toda. É, tem eleições, assim? Como é que é feita essa liderança? É anual, a cada 3 anos? E como é que funciona essas eleições do Geralmente PCC? é com a cabeça decapitada, se É chega assim? nessa. O Não, é famoso porque. Talibã. Não, eu brinquei que não. Aí eu acho que é uma outra coisa. Quando o PCC surge, por exemplo, esse primeiro grupo, que depois eles vão se espalhar para outras prisões, e é a análise que eu faço na minha tese. Durante os anos 90, o PCC vai começar a se espalhar pelo sistema prisional de São Paulo, e isso vai sendo percebido através das rebeliões. Então vai tendo rebelião aqui, aí Lembro. aquele pessoal que liderou vai ser transferido para outro. Aí chega na outra tem rebelião lá também, né? Então a cada rebelião, eu entendo assim, era como se o PCC estivesse colocando a bandeira dele ali, né? E aí Proposital, você acha? acho que era proposital, para poder alguns serem transferidos e também para mostrar para o que eles eram, mostrar para quem quisesse ver ou quem não acreditasse que era uma nova forma de, digamos assim, de É que nas transmissões eles botavam uma bandeira, Sim. PCC, né? Tinha isso, isso, não de, tinha? de dizer, ó, agora aqui é assim. Aí sempre tem aqueles presos que não são, peraí, eu não concordo, né? Não é bem assim. Então, durante os anos 90, a segunda metade, principalmente, né, as rebeliões em São Paulo eram extremamente violentas, né? Então eu atribuo isso a esse momento que o PCC estava conquistando esses espaços. Os grupos de presos que não concordavam eram mortos, decapitados, não sei se vocês vão lembrar essas imagens de rebeliões com com a cabeça pendurada em Lembro, mastros. lembro. Muitos diretores de presídio falavam que eles jogavam futebol com a Com a cabeça. cabeça, então muitos, enfim, né, que era Mas, de outros mas presos, me né? explica isso, assim, quando você fala pra mim lá atrás que o PCC ele comanda boa parte dos presídios, o que quer dizer isso, assim? Ele comanda como? Quer dizer, a maioria dos presos são do PCC ou tem uma coisa de direção do presídio? Como é que é? Não, não é a maioria dos presos que são membros do PCC naquilo que eu falei que são batizados, é uma minoria, só que eles é que dão o ritmo, eles é que mandam na cadeia, não na parte da administração da prisional do Estado, não, mas na parte da convivência entre os presos. Eles vão regular o que entra, o que não entra, eles é que vão organizar a distribuição de itens de higiene, de medicamentos, tudo que o Estado deveria dar, mas não dá, e dá pouco, menos do que é necessário, eles fazem uma distribuição interna, né? Mas e Eles a é que administração em função disso? Como é que. administrativamente ele entrega, tem, sei lá, a marmita, a refeição, tem 300 presos no pavilhão, ela entrega ali aquela quantidade para alguém que eles chamam de setor, ou faxina, ou boieiro, que é quem entrega as marmitas, eles levam até o pavilhão. Dali para dentro, Então existe chance assim, do PCC que comanda esse setor aí, nessa parte toda, falar: bicho, não vamos dar mais comida para aquela galera dali não, por alguma questão do futebol de semana em passada. tese, né, o PCC, o discurso é que eles fazem a justiça, eles fazem tudo com justiça. Ué, mas por que Mas na que. prática pode acontecer isso, Mas claro. por que que o Estado que tá controlando o presídio, de certa forma, sabe o que que é melhor? Tipo, tu não tem que comer. Por que que o Estado Então, não cuida dessa porque tem uma parte? coisa básica, né? A proporção entre presos e funcionários, ela é incompatível com uma gestão do Estado do presídio. Porque, para dar um exemplo prático, em São Paulo é comum um pavilhão, por exemplo, um presídio, tem cerca de 1.500 a 2.000 presos. Um presídio comum, qualquer aqui da capital, sem detenção provisória, enfim. Num pavilhão, digamos, tem 300 e 400 presos. Geralmente, para aquele pavilhão, tem um funcionário.
Entendi. Então, o que acontece? Esse funcionário, ele não sai ali, entendeu? Ele sequer, geralmente, os funcionários sequer vão ao pátio. O pátio, o que é o pátio? Tem o pátio de sol e é onde tem as celas, né? Isso é o pavilhão. Em geral, o funcionário, o que ele vai fazer ali dentro? Vai morrer, né? Não, ele fica fora, ele fica numa porta, olhando só de fora, ali da grade. Tem uma grade que dá o contato com o que eles chamam de gaiola. E aí, então, quando chega a comida, tudo o que chega, ele leva, ou o preso, os responsáveis saem, né, ali na gaiola, pegam o que tem que pegar, e então são eles que fazem a Então, distribuição. meu achismo leva a crer que se tivesse uma estrutura melhor de mais funcionários ali dentro, talvez coibisse essa decisão da própria facção ante Eu diria que o presídio. é essencial, né, que as pessoas entendam que o aumento do encarceramento, como aconteceu no Brasil a partir dos anos 90, está diretamente relacionado à perda do controle do Estado sobre a população carcerária e à transferência, à terceirização desse controle para as facções. Pois é. Então, assim... É quase que Pablo Escobar É, cuidando do seu próprio presídio quando ele vai para La Catedral lá. exatamente. Né? Mas veja o paradoxo, né? Olha só um paradoxo. A gente Veja, adora paradoxo. A gente adora, esse tema a gente adora. então, o Estado, né, falando do o Estado brasileiro de uma maneira geral, não conseguiria custear o encarceramento se ele tivesse que efetivamente prover vaga para todo mundo, se não ficasse tudo amontoado, se ele tivesse que ter servidores como manda a lei, ou seja, se o sistema prisional de fato tivesse que funcionar conforme a lei, ele seria inviável. O Estado não tem recursos para isso. E aí, quando você tem essa transferência, essa terceirização para as facções, no fundo, é um gasto que o Estado evita. Mas, ao mesmo tempo, você também está criando mais facções. Claro, é um o paradoxo. É um reforço, né? Você está criando mais ou você está aumentando uma? No caso de São Paulo, está fortalecendo uma. Mas em outros lugares. Né? Sim. Mas cara, é outro sistema que você começa a entender. Olha que Porque, veja, que aprendizado. digamos o rapaz aí, o Maurício, que roubou o violão. Você roubou, aí você, roubei um violão, tô ferrado aqui na rua. Aí você vai pro depois você percebe que, você tá preso ali mesmo, você não conhecia ninguém. Aí você conhece um cara que fala, eu tenho um esquema que eu vou lá no Paraguai, eu compro uma droga, aí eu trago, você ganha tanto por semana e tal. Pô, minha família tá na merda. Tá na merda. Enfim, então, o que o presídio faz, né? Os presídios, 99,9%. Eles acabam sendo espaços onde as redes criminais se constroem. Claro. Então, quando você foi preso pelo violão, se você quiser, claro, muita gente já tem uma consciência, já sabe até como é e fala, não vou me envolver. As pessoas que não querem se envolver, elas fazem um esforço gigantesco para não se envolver, porque o Estado não está nem aí com elas, entendeu? O Estado fala, se lixe, meu filho, se vire aí. Se morrer, morreu também. E o Estado não faz nenhum esforço para evitar que as pessoas se envolvam. Ele não tem nenhuma preocupação. É porque tem aquela frase, né? Tá falando até com o Patrick hoje. Bandido bom é bandido morto, mas o ideal é não ter bandido. Então, e como fazer não ter bandido, que é a grande equação. E o Estado não está nem aí, né? Então, por exemplo, uma vez eu fui falar com um diretor aqui em São Paulo, eu era membro de um conselho que fazia visitas de inspeção aqui e tal. E aí, né, os pavilhões, né, eles têm duas celas, que são chamadas celas da faxina, que elas não têm superlotação, onde fica esse grupo, digamos, setor, que é o grupo que faz a gerência, digamos assim, sim. né? Elas não têm superlotação. Às vezes tem até menos presos do que a sua capacidade. Geralmente essas celas, num presídio aqui de São Paulo, para ter uma ideia, elas têm capacidade para 12 presos, né? As outras celas, uma vez, né, um presídio era exatamente assim, elas tinham cerca de 60 presos. 60, onde cabe 12. E essa cela da faxina tinha 10, né? Aí eu fui falar com o diretor, né? Eu falei, mas por que você deixa essa cela da faxina? Ele falou, chegou o preso novo, eu ponho ele lá. Eu falo, a faxina ali tem 10, por que você não vai lá? Aí eu falo, o senhor sabe que o preso que chega novo, ele não vai eu quero ficar aqui na faxina. Ele não pode, né?
E aí Por que ele não pode? porque É do chefão. Ah, do chefão, ele né? vai, É porque verdade. ele não, ele vai para onde vão mandar ele lá dentro, né? Acabou de chegar, né? Aí eu falei pro diretor, eu falei, o senhor sabe que ele não, o diretor falou isso de uma maneira hipócrita mesmo, né? Uma ironia. Eu falei, por que que o senhor não vai lá e faz ele ficar nessa cela? Ele falou, eu não, eles é que se virem. Eu falei, então, você tá vendo que, na verdade, o Estado, ele abre mão dessa gestão, ele não tá nem aí, ele larga o preso lá. Então, se o preso, por exemplo, o que que o preso vai fazer para ter cigarro, para ter uma comida, porque a comida que o Estado oferece é largar. Se ele então ele é largado. Muitos presos para se alimentar, para alimentar os seus vícios dentro das prisões. Eles assumem faltas disciplinares de quem tem dinheiro, então eles vão para o castigo, eles pegam uma pena maior. Para quê? Essa é uma maneira dele sobreviver ali dentro, dele ter cigarro, dele ter o cigarro de maconha, entendeu? Então, veja, então, ou seja, só para, né, Sim. esse preso que é o mais vulnerável, que é aquele ferrado, ele acaba muitas vezes ficando mais tempo preso do que aquele que de fato representa, que tem algum tipo de relevância no crime. Porque esse paga para o outro assumir, achou um celular. De quem é o celular? É o do cara que acabou de chegar. É o cara que. Até, né, teve uma unidade prisional que eu fiz um trabalho sobre nas sindicâncias, quando eu fiz o meu doutorado, tinha umas situações esdrúxulas que eu encontrei nos documentos. Por exemplo, quando tem a blitz, quando os funcionários vão revistar uma cela, né? Isso é cada vez mais raro, mas enfim, tem uma blitz, eles vão revistar uma cela. Aí eu peguei lá uma sindicância, no caso que eles acharam numa cela 17 aparelhos celulares. Isso nos anos 2000, lá 2007, 2008. Eram todos os celulares da Então, É. então, aí eles acharam 17 numa cela. Um preso se apresentou para dizer que eram todos dele. Isso é normal. Então, isso é um padrão. De quem é? Aí os funcionários saem. chinês, né? Então, Cara, isso é um padrão nesses processos. Então, eles acham, aí os funcionários saem da cela. Ó, vocês têm 5 minutos aí para dizer de quem é. Aí o preso fica lá e depois, é meu. E teve um dos casos que eu peguei que o preso que assumiu esses celulares era surdo-mudo. Puta merda. Parece até piada, né? Mas de fato isso aconteceu. Ele gostava de jogar o joguinho da minhoca. a minhoca era muito legal na época. Então, veja, né, como é que o sistema prisional ele funciona na base de uma grande hipocrisia, Sim, né? de vista grossa. E isso, porque o próprio Estado ele alimenta essa rede criminal de negócios Mas esse cara que acusa quer dizer, que assume um crime, ele ganha uma relevância também para essa facção do tipo, esse cara é firmeza, esse cara chegou agora, vai ser líder daqui a 10 Ou anos. então ele é só um bosta que eu tô pagando. Eles chamam de lagarto, né? É o laranja, sabe? Depende, se ele assumir como um cara, eu fui lá, eu assumi e tal, pode deixar comigo, mas aí depende da trajetória dele, né? Sim. Pô, o cara, ele tem grana, ele tem ali, ele tem uma rede, aí até ele pode ser valorizado. Agora, se ele for um ferrado, que tá assumindo só para ter a maconha dele, o cigarro dele, ele vai ser sempre considerado uma espécie de um lixo, né?